Olá pessoal, estamos iniciando aqui a nossa primeira aula do curso de Infraestrutura Escolar da disciplina de Técnicas da Construção 1, certo? Professor especialista Jean Carlos, tá? Minha apresentação a gente já disponibilizou no material, mas eu sou engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho, tá bom? Tecnólogo em geoprocessamento e vou orientá-los aí nessa disciplina de técnicas de construção, tá bom? Então, o nosso roteiro da primeira aula será o quê? Construção com a aplicação dos materiais e suas relações com a sustentabilidade ambiental. Então, o que é que nós vamos ver nessa unidade 1, tá? Nós vamos ver materiais básicos para a construção, gestão de resíduos da construção, a contribuição da escola para o meio ambiente, tá? Então, esse será o nosso assunto abordado no primeiro momento dessa aula. No segundo momento, a gente vai abordar a unidade 2, tá? Mas vamos aqui à unidade 1, tá bom? Os materiais básicos para a construção, tá bom? Todo ser humano busca um abrigo, né? Isso vem desde a pré-história, né? Com as cavernas, o homem da era do fogo, quando ele começou a descobrir o fogo, né? Ele despertou para essa questão do abrigo, né? Então, na verdade, o fogo ajudou a ele a sair das cavernas, né? Porque ele podia se aquecer de outra forma, tá? E não só com as cavernas, né? Mas o fogo contribuía também para o aquecimento dele dentro das cavernas. Então, a ideia do abrigo vem desde essa época, né? Então, aí a ilustração de um abrigo, como é que a gente pode representar esse abrigo de antigamente, né? A gente já percebe aí um abrigo mais com um material de construção envolvido já, né? Uma arte de construção já nela envolvida. A gente tem exemplos de cavernas que são mais naturais, né? Essa daí você vê que o homem aproveitou aí uma parte da natureza para fazer o seu abrigo, tá? E aí a gente vai desde o abrigo para a época das tecnologias dos materiais, das novas tecnologias para que vençam vãos maiores. Então, a gente já usa estais, já usa ferro, já usa vários materiais para a confecção desse tipo de construção, né? A gente vê aí um exemplo da ponte JK em Brasília, né? Você vê os arcos que sustentam esse tabuleiro aí, essa pista de rodagem, tá? Então, essa é a evolução. Exemplo de materiais, né? Quais são os materiais que formam aí as nossas casas, os edifícios, as grandes obras, as usinas hidrelétricas, o estádio de futebol, diversos materiais são empregados, né, para gerar essas construções atuais, tá? Então, a gente vai passear aí pelos diversos materiais que são componentes principais aí dessas construções. A gente vê aí na ilustração do slide o exemplo do ferro, né? O ferro pode ser utilizado aí de várias formas, né? Tamanhos, modelos e propriedades, tá? A gente vê aí vergalhões, a gente vê ferro para estruturas metálicas do próprio edifício, a gente vê ferro para ser utilizado na confecção de telhados, da própria estrutura de sustentação do telhado. A gente vê o ferro casando aí com concreto e assim faz o concreto armado, tá? Que a gente vai vendo até o final do nosso módulo, a gente vai verificar tudo quanto é de modelo de material de construção, tá? Então, aí a gente vai para as cerâmicas, né? As cerâmicas, a gente tem um exemplo prático, é bem utilizado em nossas residências, né? Que são facilmente de serem identificadas, tá? É nos pisos, no telhado, nas alvenarias, né? Nas paredes, tá? A cerâmica também ela poderia ser utilizada na tubulação de água e esgoto, né? Antigamente eram utilizadas nessas tubulações, né? Então a gente não tinha aí uma tecnologia boa com PVC, tá? Então ela servia aí para as águas e esgotos também, tá bom? Os plásticos. Os plásticos, pelas propriedades deles, né, eles são usados aí nas tubulações, né, pela leveza, pela facilidade de trabalho, né, trabalhabilidade, tá? Pela propriedade de isolamento, né, ele não conduz energia, ele também é bastante utilizado como um material elétrico, né? A gente vê vários exemplos aí
além dos tubos que a gente está vendo aí, né, a gente tem eletrodutos, tem os componentes elétricos, né, que eles são isolantes, então é até uma questão de segurança utilizar plásticos aí na energia, né. Bom, os vidros também são a evolução, tá? A gente vê aí a característica do vidro nessa imagem, como é que ele é utilizado nas construções, tá? Então, ele também tem a sua importância e também é muito aplicado na nossa região, né? Claro que aqui é menos do que em outras regiões por conta do clima, por conta das altas temperaturas, né? O vidro aquece muito e ele também deixa os raios solares passar com facilidade, né? Então, talvez não se aplique mais por conta dessas situações climáticas. Bom, aglomerantes e agregados, tá? O que são aglomerantes e agregados, tá? O cimento é o que a gente chama de aglomerante, porque ele aglomera, né? Ele junta, ele une, tá? Os agregados já são aí as partículas maiores, por exemplo, em uma argamassa, as partículas maiores em um concreto, né? Como é o caso aí que a gente pode ver na figura ao lado do cimento, né? A brita, a areia, tá? O seixo também aqui é comum a gente usar, tá bom? Agora você pergunta, professor, e qual a importância de conhecer todos esses materiais, né? E o emprego na construção civil, tá? É necessário para que a gente conheça, né? Qual é o material mais indicado para cada tipo de trabalho que a gente vai fazer. Então, é necessário aperfeiçoamento na construção civil, né? O Brasil, visando a redução do impacto ambiental, né, que esse material provoca, tá? Então, a construção civil ela responde por 5,7% da economia brasileira, só a construção civil, né? E aí, quando a gente vai falar disso dentro da economia, né, a construção civil aí pode chegar a ser responsável de 20% a 50% dos recursos naturais, né, que são empregados que são retirados da natureza. Então é muita coisa, tá? Então a gente tem que ter essa preocupação também com a questão do impacto ambiental, né? Principalmente. Então, se você cuida melhor do seu edifício, né, certamente vai ter um benefício lá na frente que você vai precisar de menos materiais para fazer uma manutenção, para fazer uma ampliação, para fazer um determinado tipo de obra, tá? E, consequentemente, vai diminuir esse impacto lá na frente, tá bom? Então, vamos aqui, a gestão do resíduo na construção civil. Tá? Com base nisso, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos, né? Chegou ao ponto de pensarem que já estava demais, então tinha que ter alguma coisa para regulamentar. E o CONAMA veio aí com a Resolução 37 de 2002, né? Ele indica procedimentos de reaproveitamentos que são gerados pela construção civil, que são gerados grandes volumes de resíduos sólidos nessa atividade. Tá? Então, o CONAMA regulamenta isso com a Resolução 37 de 2002, 307, aliás, desculpa. Bom, aqui a gente vê exemplo de reciclagem, por exemplo, você vê aí tijolo com argamassa, é um material que aparentemente não vai servir, né? Isso aí não serve da maneira que ele sai da construção, não serve realmente, tá? Porque não serve para aterro, porque você não vai ter uma compactação ideal para que construa alguma coisa em cima disso, né? Então, da forma que ele sai da construção, realmente não serve. Ele vai servir sim, se ele for triturado, se ele for processado e se ele voltar para a construção em forma de aterro, da forma que está aí, em grãos menores, que dá para se fazer uma compactação, tá bom? Então, a reciclagem é uma grande promessa que já virou realidade dentro da construção civil, né? Combate à degradação ambiental, tá bom? A energia utilizada na reciclagem de latas de alumínio corresponde a apenas 5% da energia gasta na produção de alumínio, certo? Então, você vê aí que 95% do que seria gasto pode ser evitado só com a reciclagem, né? Em um exemplo, que é a lata de alumínio, né? Isso significa que cada latinha reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um aparelho de TV durante 3 horas. Então, o nosso material trouxe aí essa comparação para a gente ter uma noção do que é os 5% só de gasto de energia com os 95% que
que essa lata de alumínio poderia exigir aí se fosse feita uma lata nova, né, extraída do minério da natureza, tá bom? Então é importante, vamos ver à frente aqui o que é que a gente pode fazer, né, a contribuição da escola para o meio ambiente, tá bom? Então a gente pode fazer reflorestamento para tentar recuperar a mata ciliar, para a questão do oxigênio, né, para aliviar mais os gases poluidores, como o gás carbônico, né. A gente pode fazer mutirão, tá, na nossa escola para fazer a limpeza de áreas de mananciais, tá, e assim promover dar uma boa contribuição para o meio ambiente, né? A gente pode ter todas essas alternativas aí. E aí são dois exemplos, né? Por exemplo, aqui mais à frente, né? Você pode também fazer coleta seletiva, né? Então a gente tem um slide aqui com o tipo de coleta seletiva. Agora a gente chega aqui nas curiosidades da decomposição de materiais, para você ver a importância que é você não descartar esses materiais direto na natureza, né? Por exemplo, o papel ele demora pouco tempo, né? Porque por conta das propriedades do papel ele é facilmente degradável, né? Então ele demora só 3 meses, a madeira demora 6 meses, o cigarro demora de 1 a 2 anos, né? O chiclete aí já demora 5 anos. Então aí a gente vai subindo aí o tempo de decomposição desses materiais. Por exemplo, a lata de aço demora 100 anos, o plástico mais de 100 anos, o pneu é indeterminado, o vidro também, a lata de alumínio também. Então você vê aí a importância de se reciclar para que a gente não venha a poluir aí a nossa natureza. E é mais fácil reciclar, gasta menos energia, né? Se gasta menos energia, talvez esse produto seja um produto mais barato, né? Já que você não vai ter toda essa despesa de retirar na matéria-prima esse tipo de material, tá bom? Aqui eu falei da coleta seletiva, que a escola pode adotar esse tipo de coleta, né? Certamente os engenheiros, os projetistas, arquitetos, né? Eles já fazem o projeto com esse tipo de coleta, então certamente sua escola já tem, se não tem, incentive a sua escola a ter essa coleta seletiva, é o seu papel também como técnico dentro da escola, tá bom? É o objetivo também do curso, certo? Então, o resumo dessa primeira aula, né? Até aqui nessa primeira parte, né? A gente conheceu um pouco mais dos materiais básicos utilizados na construção civil, como são extraídos, processos, qual o impacto que produz, né? Conheceu a resolução 307 do CONAMA, né? De que trata a gestão dos resíduos da construção civil, como ela revê a destinação correta dos resíduos e a possibilidade de reaproveitamento deles. Também teve noção de reciclagem, reprocessamento, impacto favorável na economia da energia, né? A questão de economizar na reciclagem chega em torno de economia aí de 95% de energia com relação à lata de alumínio, tá? E na preservação ambiental. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Que vamos entrar aqui na unidade 2, tá? O que é a unidade 2? Ela traz para a gente a evolução técnica das construções, passando o passado e o presente, né? Então a gente vai conhecer o passado para chegar aqui no presente, na arquitetura moderna, né? Na construção moderna. Então a gente vai desde a história das construções na Europa, na América pré-colombiana, né? No Brasil colonial e no Brasil independente e no moderno, né? Que chega nos dias de hoje, tá bom? Quais são os tópicos que nós vamos abordar? A evolução técnica das construções, a história da construção na Europa, história da construção na América pré-colombiana, tá bom? Vamos lá. A evolução das técnicas de construções, tá? Os materiais, as formas, as técnicas que utilizamos na construção civil de hoje são diferentes dos materiais de épocas anteriores, né? Até mesmo por conta da evolução, tá? Até mesmo por conta da cultura, por conta do movimento ideológico, religioso, isso tudo influencia, artístico, tá?
Também a nossa maneira de interpretar a importância das construções hoje é diferente de outras épocas, né? O que era uma construção interessante em épocas passadas já pode não ser hoje, né? E assim vai, tá? Essa é a evolução, acompanha isso. Geralmente a evolução acompanha temas religiosos, né? Era muito comum isso na Idade Antiga ser a religião ter esse domínio sobre as construções, né? Sobre a influência no tipo de construção, tá bom? Tanto é que a gente vê aqui o romântico e o gótico, por exemplo, são dois movimentos totalmente distintos. Você observa aí a primeira imagem, ela representa um movimento romântico, né? Com a arquitetura mais suave, né? A arquitetura voltada mais para arcos, né? Arcos abaloados, né? E do outro lado você vê o estilo gótico, né? Com mais pontiagudos, né? Com pontas apontadas para cima, né? Então isso representa muito a imponência do estilo gótico, tá? Então são dois exemplos da arquitetura antiga, né? A história da construção na Europa, por exemplo. Um movimento posterior ao século XV, houve uma renovação dos valores na Europa, que surgiu aí a construção dos períodos, a era do Renascimento. Nesse período o papel da igreja foi questionado bem, né, como os valores culturais tradicionais, o Renascimento foi o símbolo de uma transformação que estava em curso na vida das pessoas. Então aí já foi mais um desprendimento assim da religião, né? O povo voltou mais para uma independência na arte aí, né? Não tão ligada à religião como era antigamente, tá? E a história da construção na América pré-colombiana, né? Aqui dentro da nossa América já, né? Quanto às construções, né? O que mais chama a atenção nesses povos é a maneira como trabalhavam a pedra, né? Então, eram grandes blocos de pedra, construção de pirâmides, aqui também teve a sua influência com relação às pirâmides, né? E a gente imagina a dificuldade de transporte desse material, né? Mas eles dominavam essa técnica. Observa, por exemplo, a semelhança do que ocorria na Europa, né? Grandiosidade de suas construções que tinham um objetivo religioso, né? Então você vê aí que sempre a religião está influenciando nessas construções. E aí, como exemplo de povos, a gente tem aí os toltecas, que eram conhecidos como os arquitetos, construtores, né? Os astecas, os maias e os incas aí no Peru, tá? Aí são exemplos dos maias, né? Dos astecas, né? Dos toltecas, tá? Essa forma de pirâmide era para alcançar o céu, né? Então tinha essa imposição de religiosidade deles realmente, tá? Aí a gente chega na história do Brasil. O Brasil começou suas construções com as casas grandes, né, as fazendas, tá? Na qual aí a gente tinha uma casa grande e em volta dessa casa se urbanizava, se fazia as construções, por exemplo, senzala, se fazia comércio, se fazia igrejas, né? Então, era essa a influência do Brasil na época que iniciou-se a colonização, tá? Depois vem o período colonial. A urbanização no Brasil teve aí uma influência da extração de minérios, né, principalmente em Minas Gerais, tá? O ouro, né? Então temos aí grandes cidades, né, com importantes influência aí na construção no desenvolvimento da nossa construção, né? No desenvolvimento da nossa arquitetura, tá? Os sobrados começaram a surgir a partir daí, porque os terrenos eram limitados e aí as construções tinham que crescer para cima realmente, né? E não para os lados, né? Aí a gente chega na arquitetura moderna. A arquitetura moderna brasileira foi um movimento importante para o mundo todo, né? Porque ela utilizava a técnica moderna de construção e buscava preservar alguns elementos locais, criando uma linguagem, uma forma de apresentação bastante original. E prova disso é que muitos países vieram buscar aqui esses artistas, esses profissionais, esses arquitetos para desenvolver trabalhos fora, né? Então não ficou só no Brasil, França, Portugal, outros, Itália, né?
outros países europeus vieram buscar aqui a arquitetura moderna brasileira, né? Então isso é gratificante, né? O grande representante dessa arquitetura foi o Oscar Niemeyer, né? Famoso arquiteto brasileiro, tá? Então, aí a contribuição dos materiais, a gente chega nessa situação de fazer coisas que jamais seriam imagináveis que fossem feitas, né? Então, a gente chega aí em construir pontes sustentadas por cordoalhas de aço, né, que são as pontes estaiadas, tá? A gente chega aí em construções de formas jamais pensadas pelo homem, né, em outras épocas, e hoje já é possível por conta do concreto, por conta do ferro, né? Então, a gente chegou nesse avanço. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Então, nessa unidade, você teve a oportunidade de perceber como cada época possui seu estilo próprio da construção, né? Muitos desses estilos surgiram por necessidades técnicas, mas também por motivações culturais, religiosas e de hierarquia social, né? Vale observar, por exemplo, que construções muito antigas, como as pirâmides maias, né, ou até mesmo as igrejas barrocas de Minas Gerais, continuam em pé, né? Então, é uma prova de que realmente eles dominavam a técnica e estão aí com mais de 500 anos em pé, né, no caso das igrejas. Se deve à conservação, né, isso se deve à conservação por parte do órgão do patrimônio histórico, né, mas em grande parte se deve também à técnica construtiva, né? Então, a conservação é importante, né? Os materiais empregados, a instituição de seus mestres construtores, instituições, né, os quais muitas vezes, mesmo trabalhando com um projeto base, iam aprimorando a ideia durante a própria construção, né. São os ajustes, você vê que uma coisa não vai ficar legal, você já vai ajustando, pergunta ao profissional técnico realmente se é cabível aquela ideia que você tem, contribui de alguma forma para melhorar aí a construção, né, e a manutenção principalmente, que é nosso objetivo, tá? Essas são as referências que a gente usou, né, o nosso livro, quarta edição atualizada da revista, tá bom? Então, até a próxima aula. Essa foi a nossa primeira aula, até a nossa segunda. Um grande abraço, até lá.